Esse aqui é mais um podcast. Barra colóquio. Me chamo Débora E eu me chamo Maria Vitória. e hoje, história em 20 minutos sobre o cangaço. E aí, Vitória, vamos começar com o que foi o cangaço? Então, nas minhas pesquisas, eu vi que o cangaço foi um fenômeno ocorrido no Nordeste entre os séculos XIX e século XX. E envolveu um expressivo contingente de pessoas, né? Que ingressaram nesse fenômeno também conhecido como banditismo social. Se fala muito sobre o porquê e o motivo que essas pessoas ingressavam, né? Tu tens ideia de por que as pessoas ingressavam? De acordo com nossos estudos, compreendo que o banditismo social, de acordo com o historiador Henrique Robesbal, que está todo ligado a uma conjuntura de uma exclusão social. E esse banditismo social aconteceu no interior do Nordeste. Então, há tudo um imaginário nesse período que há diversos motivos para o ingresso, a entrada do cangaço. E de acordo aqui durante o nosso podcast, vamos conseguir analisar diversos motivos e diversas histórias, né, Maria Vitória? Isso, inclusive, muitas pessoas elas entravam com o sentido de resolver disputas econômicas, vinganças familiares, porque quando se fala em banditismo social, a gente remete muitas vezes a crimes, a pessoas fora da lei, mas será que eles eram realmente apenas fora da lei, né? Havia toda uma exploração e, e uma expropriação de terras pelos grandes latifundiários, visto que o sistema que predominava nesse período era o colonialismo. E nem sempre eles entravam no cangaço com essa preocupação em ir contra o sistema ou trazer uma oposição contra o sistema, o colonialismo, mas sim uma forma de sobrevivência. E, como você falou, há diversos motivos para a entrada, não apenas a criminalidade por si só. Isso é uma análise bastante rasa, pensar que entravam no cangaço por crime pelo crime. Não há isso, não há apenas isso, é uma coisa muito mais complexa e muito mais difícil de ser analisado, né? Visto que há pessoas, uma ascensão social, busca essa ascensão social que não consegue pelo colonialismo e nem pela política, no sentido de ser um presidente, governador. E acaba entrando na política, influenciar a política por meio do cangaço. Não é isso, Maria Vitória? Isso mesmo. E quando você fala também sobre a questão de buscar uma ascensão social, também é válido ressaltar que quase nenhum dos maiores líderes eles eram oriundos das classes baixas, né? Ou apenas das classes rurais. Nós tínhamos entre os líderes fazendeiros, criadores de gado, possuidores de escravos, como um dos líderes conhecido como o Senhor Pereira e Antônio Salvino, e até mesmo o Lampião, o conhecido Lampião, o rei do cangaço, né? Ele, ele apresentava um nível social mais elevado que a maioria dos sertanejos. O pai dele foi proprietário de uma pequena fazenda, incluindo-se a essa classe de proprietários de terras, e nos faz assim pensar que não só eram pessoas que se sentiam injustiçadas socialmente que entravam no cangaço, né? Pessoas de relativa classe social também entravam em busca de interesses próprios e também outras pessoas entravam por vontade própria ou apenas por admirar a valentia dos sertanejos, né?
Sim, é que entra aquela pergunta: quem eram os cangaceiros? Visto essa construção da vilania, que eram os vilões, né? Eita, os cangaceiros eram os vilões, foi construída para limpar a imagem dos coronéis, para se livrar das práticas maléficas que eles exerciam. E que práticas eram essas, né, Maria Vitória? Isso, né? Era Muitas vezes os cangaceiros, eles se, de certa forma, alguns autores os igualavam aos coronéis, por eles praticarem, como é que eu posso falar? Por eles cobrarem uma espécie de imposto a comerciantes, por eles se vingarem com violência, espancavam, torturavam, ou até mesmo estupravam e degolavam. Eram práticas parecidas com as práticas violentas dos coronéis, mas que eles se diferenciavam por sua origem. Não apenas por sua origem social, mas também por todo o contexto que os levaram a esse lugar, né? Porque os coronéis, eles vieram de uma determinada, como é que eu posso falar? Eles já eram de uma determinada classe social, eles não foram produto de algo, enquanto que os cangaceiros, eles foram produto dessa expropriação de terra, da exploração, eles são um produto do latifundiário, né? os coronéis também tinham essas práticas de tomar, de expropriar as terras dos pequenos fazendeiros para aumentar suas terras e assim se manter no poder de terras. E eles queriam limpar esse lado dessas práticas maléficas, trazendo a ideia, não, os vilões não somos vilões, né? Quem são os vilões são os cangaceiros. E aquela pergunta, o que motiva, qual a motivação do cangaço? O motivo moral, vitimização, fuga dos militares. Uhum. Então, no sentido moral, seria aquela ideia de vingança. Por exemplo, um coronel tomou a sua terra, matou seu pai. Aí você acabava entrando no cangaço para se vingar e matar o coronel. A vitimização pode ser também no sentido de ser a vítima do sistema, toda aquela ideia assim, eu sou mulher, não recebo herança do meu pai se eu não for casada. Então, não tenho raiva de ninguém, assim, no sentido de uma vingança direta, mas no sentido que sou vítima desse sistema, sou vítima de toda essa construção social e acaba achando o cangaço uma porta de entrada para uma nova opção, já que a vida não proporcionou outra, visto que uma mulher ela só tem a opção de casar, porque o pai mandou, e assim ela não teria um sustento, pois ela não teria condições de trabalhar, ela não é permitido isso. Então ela é uma vítima da situação. Né? A fuga militar seria, pois o militarismo, você entrar no exército militar era obrigado e não tinha um amparo de proteção. Você muitas vezes não recebia salário, passava muita necessidade e não era bom de forma alguma entrar, né, para o exército. Isso. E a gente falou muito que os cangaceiros, eles foram colocados pela elite como o vilão do latifundiário, mas ele também não era bem visto pelos menos favorecidos, né? As pessoas menos favorecidas nem sempre apreciavam os cangaceiros, devido aos ataques que elas sofriam por esses grupos, aos roubos, às torturas. Eles também tinham semelhanças e tinham diferenças. Era um grupo muito ambíguo, que ele circulava por essas
por essas duas classes, por esses dois mundos, né? A partir da atuação de Lampião, por exemplo, a gente não pode constatar que ele tinha uma identidade de classe entre os cangaceiros e os mais humildes. Existia uma defesa dos interesses pessoais. E muitas vezes essa defesa ela era feita mediante o uso da violência. E essa violência, em muitos casos, ela destaca aqui que não buscamos essa romantização do cangaço, mas sim trazemos uma perspectiva de que eles estão inseridos no sistema e é um sistema brutal, de uma exclusão social muito grande, a falta de amparo do governo, do Estado sobre o interior do Nordeste. Então, queremos propor aqui que há uma conjuntura social. Que os cangaceiros, de uma certa forma, eles também são sobreviventes desse sistema, não é verdade? Mas destacamos também, de uma forma clara, sobre essa violência. Havia, sim, muitos casos de estupro. A mulher está para casar, ela está sendo forçada pelo pai para casar com um homem, porque, por exemplo, aqui trazendo uma ilustração, ele a estrupou. Então, traz a ideia da honra. Né? Temos que trazer a honra de volta para a família, então você vai casar com o estrupador. Então, havia essa conjuntura também. E há outros casos dos próprios cangaceiros também estrupar mulheres. Uhum. Então, era uma sociedade o quê? Trazendo um termo machista. Havia uma predominância masculina, um autoritarismo. Porque estamos falando, além do tempo que estamos trazendo, há também o interior do Nordeste, um pouco mais afastado dos centros. Analisando com as perspectivas de hoje, a gente pode dizer, né, com as perspectivas de hoje, vale ressaltar muito bem isso, que existia esse machismo tanto dentro da classe coronelista quanto dos cangaceiros, né? Não estavam isentos desse machismo. Óbvio que a gente observando esse conceito a partir das visões contemporâneas. Sim, sim. Quando você fala sobre as mulheres, muitas idealizavam a vida de liberdade, né? Através do cangaço. Não era aquela liberdade, aquele sentido de liberdade que a gente vê hoje das mulheres, mas ela conseguia ter pelo menos uma fuga de, ao menos encontrar, de ter a liberdade de encontrar o parceiro que ela queria viver, né? E outras elas eram raptadas pelos cangaceiros, mas independente da forma que elas ingressavam, elas viam no cangaço uma libertação da vida patriarcal em si. Mesmo sabendo que elas não iam combater exatamente todas as tradições, mesmo elas não combatendo, mas elas tinham, né, uma visão de uma certa liberdade. E a presença de Maria Bonita no bando, ela fez com que os homens se tornassem menos violentos com as mulheres, né? Não vale ressaltar que não se permitiam mulheres sem companheiros ou viúvas. As mulheres também elas usavam uma indumentária diferente dos homens, uma roupa diferente dos homens. Mas elas ainda carregavam um revólver. Em geral, elas não usavam, os homens tinham mais adereços nas suas roupas, tinham mais compartimentos para guardar armas, moedas, eles andavam com muitas moedas. E, na verdade, eles guardavam muitas moedas, né, por onde passavam, eles tinham seus esconderijos. Então, de maneira geral, as mulheres elas davam esse apoio, conselhos e afetividade ao bando. Elas traziam um pouco de afetividade ao bando, mantendo uma participação secundária, apesar de manter essa participação secundária, né? Elas levavam afeto para o bando. Tanto dentro quanto fora do cangaço. Ela sofria machismo dentro e fora. Então, a busca dela para o cangaço, ela sabia que ela ia receber de uma certa forma, o machismo, porém de maneiras diferentes.
E sim, a presença delas foram muito importantes no cangaço. Houve essa modificação da dinâmica do bando, elas eram responsáveis por algumas funções essenciais, havia toda uma organização, estratégias. A pergunta que me vem é a questão da criança. Elas eram muitas vezes usadas como olheiros ali, vigias, para ver se a polícia está vendo, está vindo, como é que está a cidade, porque elas são menores, crianças assim, 12 anos, 10 anos. Ou elas eram mandadas, elas eram entregues para familiares que cuidavam, e o bando custeava a educação dessa criança, que eram muito boas, por sinal, por muitos delas recebiam educação de qualidade, estudo financiado pelo cangaço. O bando em si, ele era dividido hierarquicamente, né? As crianças, elas Sim. tinham uma posição, cada pessoa que fazia parte do bando tinha uma posição, ele era dividido entre os líderes, tropas, cabras, ele tinha toda uma estrutura bem hierarquizada. O capitão, ele tinha monopólio do poder, o poder de promover os meninos, né, ou os cabras, porque muitas vezes essas crianças, elas também estavam ali aprendendo para evoluir dentro do cangaço. Por isso que elas eram mandadas para ser, como é que eu posso dizer, ser vigias, né? Como você falou, dos policiais que eram chamados de macacos. Mas eles eram muitíssimo organizados. Havia uma estratégia de guerrilha até, né, entre aspas. Homens eram instruídos, o Lampião, como entrar na cidade. Tem até um relato que os homens de Lampião, né, seus homens, eles tinham a parte do sapato, quando eles andavam, era trocado. Né? Então, a frente do sapato era para trás e atrás do sapato era na frente, normalmente, É como muito conhecemos. interessante Para isso, né? para confundir. Porque, veja só, a cidade não era calçada, não havia asfalto, era tudo na terra, então havia pegadas. Então, para confundir de onde vieram, para onde foram, essa ideia do sapato é fascinante, é tudo uma estratégia, um pensamento. É, e as roupas deles também, né? Era da cor do ambiente, cinzentado, marrom. Então, eles Eles conseguiam se conheciam muito bem camuflar. o ambiente, né? Sim, conheciam muito bem. Diferente dos chamados macacos. Primeiro que os chamados macacos, que são os policiais, eles usavam roupas que se destacavam naquele ambiente, né? Naquele ambiente de seca, do sertão. E os cangaceiros, eles tinham essa visão diferenciada de que tinham que se camuflar com o local em que eles estavam. Era uma estratégia de proteção e de guerrilha mesmo, de saber atacar na hora certa, de estar ali no esconderijo e saber atacar na hora certa. Acredito que um dos motivos para o enfraquecimento do cangaço foi o desenvolvimento das cidades, a construção de estradas, que isso fez com que eles perdessem essa má estratégia deles, visto que a cidade não tinha uma entrada. Você poderia entrar na cidade de qualquer lado. Então, com um asfalto, a construção de estradas definia muito bem a entrada e a saída da cidade. Isso acabou prejudicando e enfraquecendo o cangaço também. Enfraqueceu também porque eles sobreviviam muito do roubo, né? Pelo fato das cidades terem um caminho determinado, todas as pessoas iriam passar por ali, então, de certa forma, ali já haveria uma segurança maior, porque pessoas importantes estavam passando ali, então eles já não tinham tanta abertura de entrar por onde quisessem, de encontrarem pessoas que eles pudessem furtar mesmo, né? Por onde quisesse, já que tinha um caminho já agora determinado. Tudo acabou, de certa forma, enfraquecendo. Essa construção das cidades acabou enfraquecendo a estratégia de sobrevivência deles. Apesar de a elite ela condenar o cangaço o cangaceiro e, de certa forma, a literatura construir uma imagem romantizada do cangaceiro, a gente não pode se resumir a desses dois parâmetros, a um desses dois parâmetros, né? Porque
tem algo a mais, tem um contexto a mais, tem um porquê a mais dessas pessoas estarem realmente nessa rede de sobrevivência, que foi a rede de sobrevivência que eles encontraram a partir da exploração do latifundiário. Então, a gente não pode julgá-los como vilões, nem também julgá-los como totalmente injustiçados, totalmente isentos da violência que eles também proferiram, né? A gente tem que ter um olhar mais crítico, ter uma análise mais profunda do produto que eles acabaram sendo daquele meio, né? Então, eu acho que essa nossa conversa de hoje, ela quebrou um pouco tanto esse sentido que davam a eles de vilões, como de romantizar o cangaço.